Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do CNA Jardim Oceânico. Eu sou o Márcio Gonçalves, diretor da escola, e hoje tenho o prazer de receber uma convidada especial para falar sobre educação. Vamos falar sobre educação básica, sobre bilinguismo, sobre imersão na língua inglesa dentro da escola. Eu tenho o prazer de receber Lariane Nagem. Obrigada, Márcio. É um prazer estar aqui, falar sobre educação, que é um assunto que eu sou apaixonada. Um lugar onde tem criança, adolescente, adulto, famílias, pessoas, né? E queria agradecer a você e a audiência que está aqui participando desse momento conosco. O CNA é uma escola viva, né? Então, assim, a gente recebe crianças, adolescentes e adultos o tempo inteiro. Mas, já que o seu sobrenome me pareceu familiar, eu tô curioso e quero que você revele essa curiosidade para as pessoas. Sim. O Nagem me faz lembrar meu momento de criança, porque eu via nos créditos de um episódio do Sítio do Pica-Pau Amarelo. De muitas crianças, né? Sim. Assim, eu sou filha do Francisco Nagem, que é um ator da década ali de 70, 80, que fez o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uau. Né? E era o turco da venda, o libanês turco, que é inclusive a origem da minha descendência libanesa. Ah, que maravilha! Então todo mundo já sabe agora com quem a gente está falando. Mas além de ser filha do Nagem, você também é psicopedagoga. Neuropsicopedagoga. Neuropsicopedagoga, coordenadora de uma escola. Conta pra gente quem é você. Eu sou professora essencialmente, a gente conversava um pouco sobre isso, né, mais cedo. Professora essencialmente, fiz curso de pedagogia e a neuropsicopedagogia surge depois de uma necessidade que eu vi com relação ao desenvolvimento tanto emocional, cognitivo das crianças, das famílias, né? E como é que a gente podia trazer esse apoio para elas no tempo pós-pandemia, né? Então a gente percebe, quando retorna à escola, percebe ali que a gente precisa de um apoio a mais. E a neuropsicopedagogia vem nesse momento. Que maravilha. Então vamos começar conversando sobre essa questão dentro da escola. Você coordena a educação infantil de uma creche-escola. Isso. Certo? Me conta, passado todo esse momento de pandemia, você é uma neuropsicopedagoga, buscou conhecimento, né, para lidar com as questões práticas. Como as crianças estão chegando na escola? O que a educação tem a contribuir e o que os professores dessa geração podem fazer para facilitar todo o processo de aprendizagem dessas crianças? Então, a gente percebe que cada vez mais, assim, principalmente, como eu falei, né, depois desse momento da pandemia, a gente percebe uma sociedade um pouco mais afetada mesmo, né? E preocupada e um pouco mais ansiosa. E a ideia realmente é pensar sobre como eu posso ajudar as crianças dentro dos transtornos de aprendizagens, as questões cognitivas, né, que é um pouco da vertente do trabalho da neuropsicopedagogia. Sim. Como é que a gente pode auxiliar as crianças nesse processo de ensino-aprendizagem, né? E a neuropsicopedagogia, ela é uma disciplina multidisciplinar, eu diria, né? O diagnóstico, ele nunca é fechado somente com um especialista, né? E por isso a gente chama de multidisciplinar, porque, na verdade, a gente precisa ali, de repente, da fono, precisa do psicoterapeuta, precisa da professora, da família. Então, é como se fosse uma junta médica, né? Interessante. Para que possa auxiliar e ver através de vários aspectos a criança e aí em que momento, em que parte daquele desenvolvimento que ela está precisando de ajuda. Entendi. Né? E quando a gente fala sobre educação infantil, Sim. A gente está falando de crianças de quantos anos? A gente está falando de 0 a 6 anos, ali, a primeira infância, né? Onde eu acredito que muitas competências podem ser desenvolvidas a partir das habilidades. Existe uma grande diferença assim, entre competência e habilidade. Habilidade é o que nós já temos, né? Todos nós temos habilidades. E a competência é justamente você desenvolver, diante de situações diferentes, as suas habilidades. Exato, e por isso que a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, destaca
como a escola pode desenvolver as competências nessa idade. Isso. E já que a gente está falando dessa idade, eu tenho uma curiosidade. Qual é o tempo de tela que essas crianças podem estar expostas? Na verdade, a gente acha, né, a partir inclusive você citou a BNCC, e a BNCC, ela fala muito ali dos campos de experiências, que é a partir das experiências que as crianças aprendem, né, que todos nós aprendemos, né? O quanto que os momentos significativos na sua infância, você deve lembrar de uma aula interessante em que você participou, daquele feijãozinho, né, de antigamente que a gente botava ali no algodão para crescer, a experiência que a gente via aquilo ali, quanto que aquilo ali marcou a nossa infância. Sim. Então, a gente acredita, e a BNCC fala disso, né, essa base comum curricular, né, nacional, né, que a partir das experiências as crianças vão desenvolver as suas habilidades e as suas competências. Então, assim, se a gente tem algo muito mais diretivo, que é a tela, algo viciante, né, isso não contribui tanto com a intenção de que ele vai olhar para o céu e vai ver o passarinho, ele vai olhar a formiguinha, acompanhar a formiguinha, ele vai aprender um idioma novo numa aula imersiva ou numa escola bilíngue, dependendo do que seja a proposta da escola. Então, assim, as experiências, vai fazer uma receita na escola, né, e aí a gente falando aqui, puxando sardinha aqui para a nossa escola de inglês, né? Inglês em português, né? O que essa experiência pode trazer de enriquecimento para a criança. Bacana. E aí a tela, ela realmente, a criança fica muito viciada naquilo ali e só muito mais direcionada para o que está sendo dito e transmitido a ela. E ela não pode viver as experiências a partir do desejo dela. Isso também é muito importante. Entendi. E aí a gente também tem uma questão que é preciso deixar claro para as pessoas que estão nos assistindo. Sim. Nós temos as escolas bilíngues, nós temos a proposta da escola que promove uma imersão no idioma e que esse é o propósito da creche Escola Piuí, onde você coordena. Exatamente. Conta pra gente como é esse processo de imersão num segundo idioma dentro da escola para crianças de 0 a 6 anos. Eu sempre explico às famílias quando vão nos visitar que é como se nós pegássemos um avião aqui no Brasil, né, e chegássemos nos Estados Unidos ou chegássemos na Inglaterra, num lugar onde fala inglês. E aí como é que seria? Né? Eu vou tentando entender a partir das minhas vivências nesse lugar, como é a língua dele, tentando entender. Né? Então, no estudo imersivo, existe ali a criança vai ter aula diariamente. Na nossa escola, a proposta é que isso aconteça de todos os dias, meia hora, no mínimo de meia hora por dia, né, durante esses 5 dias da semana. E aí, em momentos diferentes do dia. Um dia vai ser ali na entrada, um dia vai ser na hora do lanche, um dia vai ser ali no areal. Então, ela tem a possibilidade do contato com a língua, com outra língua, em vários momentos do dia, né? É interessante se a gente falar disso. Existe um estudo da Patricia Kuhl, e é uma fono americana, e ela faz alguns experimentos com crianças. E ela fez um experimento muito interessante com bebês. E aí, esses bebês, ela trouxe uma nativa chinesa, uma mulher que falava mandarim. E aí ela trouxe para contar história, participar de... As crianças, os bebês, né, participavam de... Ela contava história para os bebês, fazia brincadeiras com eles, né? No espaço ali, em sessões, 12 sessões mais ou menos, de 25 minutos. E aí, após esse estudo, após esse experimento que ela fez, ela comparou o cérebro das crianças chinesas com o cérebro das crianças americanas. E aí, o que ela viu foi que as crianças americanas tinham as mesmas competências e habilidades aí desenvolvidas que as crianças chinesas, com relação à fonética da língua, com relação ao entendimento, à compreensão dos contextos falados, né? Então, assim, a gente tem comprovação de estudiosos que o quanto é importante tanto a imersão quanto o bilinguismo. E ele também vai muito do desejo da família, do que propõe a escola. E eu tenho uma outra dúvida também, veja se você pode me esclarecer, sobre a questão da alfabetização. Né? Como a criança está muito aberta a receber, né, muitos estímulos,
ela precisa estar alfabetizada em português para ter esse contato com a língua inglesa? Não necessariamente. Né? A imersão, né, ela vem para contar isso para a gente. Né? Esse estudo que a gente tem, essa comprovação da Patrícia Kuhl, perdão, ela fala justamente disso, né? De que não há necessidade que a gente aprenda, seja alfabetizado numa língua para que a gente aprenda uma outra língua. As crianças da primeira infância, né, de 0 a 6 anos, ela tem uma plasticidade cerebral muito ampla. Né? Então, assim, ela tem facilidade de aprendizagem. É diferente do adulto. Às vezes que a gente demora muito para aprender, leva anos, e as crianças vão ali, dentro desses 6 anos aí, elas aprendem com muita facilidade. Né? Então, uma saudação que se faz na escola ao receber essa criança, good morning, ela já vai naturalizar, né, esse processo. Né? Um objeto na hora de se alimentar, para ela vai ser super natural. Né? Isso, A professora dessa escola imersiva, né, é uma professora que já chega na sala, ela fala inglês o tempo todo. Para exemplificar um pouco dessa questão da alfabetização, do entendimento sobre esse processo de compreensão da língua, né? Se eu pego um texto onde eu coloco numa leitura para uma criança que acabou de ser alfabetizada, né? E eu pego um texto onde dentro dele todas as palavras, eu use a primeira letra correta, a última letra correta de cada palavra, e a gente troque as letras do meio, você consegue ler o texto. Sim. É comprovado que você consegue ler o texto assim. E por que isso? Porque a gente nunca lê letra por letra, fonema por fonema somente. A gente entende o contexto. É uma graça quando a gente vai ensinar as crianças a ler, e aí ela lê girafa. Aí você pergunta, o que você leu? Ele, girafa. Aí você pergunta de novo, ele fala, lê o que é isso que você leu? Aí ele, girafa! Aí lembra que girafa é o bicho, porque ele entendeu o contexto, o sentido daquela formação ali. Entendi. Das sílabas, né? E esse é o auge, o ponto máximo, a graça da alfabetização. Em inglês isso também acontece. Ela vai entendendo através dos contextos que ela vai vivendo, das experiências que ela vai vivendo ali no areal, das experiências que ela vai vivendo ali numa culinária. Nossa, a gente poderia ficar dias e horas conversando sobre isso, puxa, né? muito. E aí me faz lembrar uma coisa que você falou no início, que você é pedagoga, mas essencialmente professora. Conta pra gente, como é que você acha qual é o papel do professor que muitas das vezes é nascido no século XX, mas está lidando com crianças nascidas no século XXI, né? Como que está se dando essa questão, essa relação dentro da escola? Professores estão adaptados a esse novo mundo porque as crianças nasceram assim, né? Sim. Hiperestimuladas, muita tecnologia digital, smartphones, tablets, mídias o tempo inteiro, né? Verdade. Como é que está se dando essa relação? Um olhar da coordenadora, por exemplo? Então, eu costumo sempre dizer às pessoas que nós, professores, precisamos sempre nos atualizarmos, né, com relação ao que a gente aprende, estuda e vive. Existe um choque geracional, às vezes de um ano para o outro. A gente fala assim, nossa, a criança antigamente nascia de olho fechado e demorava não sei quanto tempo para o umbiguinho cair. Né? Agora, hoje ela já nasce olho aberto, às vezes rindo, posando, né? Então, assim, existe a evolução da humanidade, que é uma coisa que é real e que acontece, a gente continua evoluindo, né? Desde Homo sapiens, e a gente continua evoluindo, e também o nosso entorno, a sociedade, a humanidade a gente vive. Então, assim, o professor, ele tem por obrigação estar sempre estudando. Sim. Né? E tem que estar sempre pensando sobre a geração que ele está, as crianças que ele recebe. Os desafios nunca serão iguais. Nunca, né? E existem coisas que não ensina no curso de pedagogia. Não ensina no curso de psicologia. E aí a gente tem que fazer formação continuada. Né? Formação buscando pós-graduação, buscando especialização.
O tempo inteiro. O tempo inteiro. E não só as especializações, porque, como eu disse, né, nem tudo a gente aprende na academia. A gente aprende no nosso olhar. A gente tem que exercitar o olhar. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? É o cuidado de pensar na chupetinha esquecida, na fraldinha, no paninho, como é que ele gosta de dormir, a música que gosta de cantar, né? A criança precisa se sentir acolhida. Sim. Né? E quantas vezes a gente entende, né? E quantas vezes a gente conversa ali com as crianças em momentos muito íntimos dela. Numa troca, numa refeição. A gente precisa ter muita confiança no outro que está nos trocando, que está nos alimentando. Sim, e sim. nesses momentos, são momentos ricos de aprendizagem. São os campos de experiência. Exatamente. Que a gente falou. Que para a criança, ela pode nunca mais esquecer aquele momento, né? Uhum. Porque você lembra dos seus momentos de infância? Eu lembro quando eu ia na escola, Sim. da professora que eu tive, né? Das frustrações, das alegrias. Então, é uma relação muito importante, né, para o indivíduo, né, porque isso vai formar o caráter dele, vai formar a forma como ele encara a vida, né? Exatamente. Eu vim de uma escola tradicional, estudei em escolas tradicionais, né? Mas as grandes, mesmo estudando em escolas tradicionais, assim, eu lembro que a escolha da escola do meu ensino fundamental foi uma escola que se chamava Fazendinha. Porque ela tinha momentos de vivência no pomar, na horta, a gente andava a cavalo, a gente chegava na sala, às vezes tinha um cavalinho na janela, né? Então, assim, era uma experiência, uma escola que eu escolhi junto com os meus pais. Meus pais escolheram junto comigo, na verdade. Sim. Minha escola e da minha irmã. E o quanto que essa escola marcou para mim. Né? Em outros momentos de escola tradicional, o que marcava muito? As excursões escolares. Sim. Né? E aqueles momentos de estudo de campo, de aprofundamento, de aprendizado. Que né? foge da sala de aula convencional. Foge da sala de aula convencional. Então, é mais do que comprovado que a amígdala, isso lá no estudo de neuropsicopedagogia, a amígdala cerebral, que é por onde a gente... é o sistema límbico, né? Onde a gente fala ali das emoções, das memórias... O que a gente quer guardar nesse, como se fosse um baúzinho, né? Esse baúzinho ali que é a amígdala no cérebro que guarda essas memórias, né? Quais são as memórias que eu quero guardar? Quais são as aprendizagens significativas? Sim. Isso é o mais importante, penso eu, né? Nesse mundo. Enquanto você falava, eu fico pensando assim, a escola está sempre sendo desafiada para que ela possa fazer sentido para as pessoas, né? E eu gosto muito de me basear na educação infantil para entender todo o processo que a gente vai passar, né, ao longo da escola. A educação básica, né, dividida aí no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio, porque o indivíduo está sempre aprendendo, né? A gente é um indivíduo que aprende o tempo inteiro. O tempo inteiro. E não é só o tempo da escola. É o tempo da vida, né? Que vai levar a gente aí, é o tempo de vida que a gente tiver para poder aprender as coisas, né? Acho que o indivíduo é um eterno aprendiz, né? Eterno aprendiz. A gente não tem a noção, talvez, do quanto é importante a formação da criança desde a educação infantil. Ela estar nesse momento e o quanto nessa primeira infância é importante que a gente traga elementos que vão contribuir para esse desenvolvimento. Para essas ligações sinápticas aí que a gente está falando um pouco, né? E o quanto isso vai marcar para a vida inteira. A formação da personalidade que começa ali, né? As relações com outras, relações interpessoais, não só de aprendizagem, né? Ali a regra, os combinados que a gente faz na escola, o que eu posso, o que eu não posso. Uma outra coisa importante que eu falo sempre, que a escola de educação infantil, principalmente, é um pedacinho do mundo lá fora. Lá é o lugar onde os pais não estão. Sim. E ela precisa, de forma autônoma e independente, resolver as suas questões. Ela vai recorrer ao adulto? Vai. Mas esse adulto especialista, que é o professor, ele vai trazer recursos para que ela desenvolva essa habilidade.
que ela Sim. tenha competência para desenvolver essa habilidade. Resolver as questões, não só as questões, as problemáticas do dia a dia, mas também as problemáticas ali acadêmicas, né, que possam desenvolver a parte cognitiva da criança. Entendi. Também, né? Você falou uma coisa muito importante e eu confesso que eu aprendi quando eu me tornei um professor de escola. Os combinados. Sim. Eu levei os combinados da escola para a universidade. Porque combinar uma coisa com alguém é fazer um pacto, né, de respeito, né, um pacto em que você estabelece ali um respeito, e esse respeito às vezes a gente se perde na sociedade, né? Às vezes a gente vê uma agressão no trânsito, vê uma agressão verbal numa fila de um banco, por exemplo, e aí os combinados, eles chegaram até mim por meio dessa observação que eu via na escola, né? O quanto isso é importante, o quanto isso marca, né, a vida depois da fase que a criança vai seguir, né, a fase da adolescência e a fase adulta. Lari, o papo é pra vida toda, né? A gente pode ficar aqui, né? Porque são dois educadores conversando sobre educação, né? Muita coisa pra falar, e a gente tem muita coisa pra falar. Bom, eu quero muito te agradecer pela presença nesse episódio que fala sobre educação, sobre uma pedagoga, neuropsicopedagoga, coordenadora de uma escola, né, que trabalha com crianças de 0 a 6 anos. Aqui na nossa escola a gente também recebe crianças dessa idade, recebe crianças também que passam por essa etapa, né, depois que saem da escola, da educação infantil, que passam agora pelo Fundamental 1, pelo Fundamental 2, do ensino médio, universidade. Somos um curso que atendemos pessoas de todas as idades, né? E com essa intenção de tornar o indivíduo bilíngue, tornar o indivíduo capaz de se comunicar e desenvolvendo essas competências do século XXI, né? Comunicar-se, falar bem, respeitar as pessoas. Então, quero muito te agradecer pela presença, pelo seu tempo e agradecer também a sua audiência por ter estado aqui conosco. E ó, quem você sugere para um próximo episódio? A gente vai receber suas mensagens e vai tentar atender aos seus pedidos. Obrigada, Márcio, por esse espaço, por esse momento aqui para falar de um assunto que nós gostamos muito. Sim. Estou à disposição de vocês sempre que precisarem. É um prazer estar aqui nessa escola linda. Agradecer também a audiência que esteve aqui conosco e que investiu esse tempo para poder escutar um pouquinho do que a gente falou aqui. Obrigada mais uma vez. Agora é hora de deixar o seu like nesse episódio, deixar suas sugestões de novos assuntos para que a gente possa trazer aqui para o podcast do CNA /Jardim Oceânico, a escola mais praiana com a vibe mais carioca que você conhece.